Pois é, meus irmãos, estamos aqui novamente prontos para compartilhar da palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor que é muito ridicularizada por aí, ela é mal falada por aí, tanto por pessoas que não amam ao Senhor, quanto por pessoas que dizem que amam ao Senhor e acabam torcendo a Bíblia para falar aquilo que ela não está falando. E com isso, irmãos, e a intolerância, não intolerância religiosa, mas a intolerância por parte dos ateus que não entendem a nossa questão de fé, não conhecem o nosso Deus, nós somos zombados dia após dia, somos ridicularizados dia após dia, tentativas de novas traduções de Bíblia, retirada de versículos de Bíblia, né? Dizem até que é lenda, né, que documentos no Congresso Nacional tentando proibir as igrejas, fechar as igrejas, arrancar versículos da palavra de Deus que fale contra este ou aquele grupo minoritário. Enfim, tem muita lenda nisso, muito blá blá blá, mas tem algumas verdades também, né? E nós cristãos acabamos ficando sem saber o que fazer. Ou nós reagimos contra a cristofobia, né? Tudo que é referente a Cristo vira piada, vira peça teatral, vira filme estrambólico, enfim, como gostam de pisar na nossa fé. E depois fala que o cristão é que é preconceituoso, buscando coisas lá da história, erros da história do nosso planeta, né, que alguns religiosos tomaram, mas esta intolerância por parte desses que não acreditam em Deus, nós devemos pensar assim: se eles não acreditam em Deus, por que tanta preocupação em desfazer de Deus? Se eu não acredito numa coisa, eu não falo sobre aquilo. Mas por que tanta ânsia, tanto desespero, tanta criatividade maligna para fazer coisas contra Deus? É porque eles sabem que Deus existe. Eles não estão satisfeitos com a existência de Deus. Eles não estão satisfeitos com a moral que o povo verdadeiramente cristão, porque tem muitos cristãos de fachada, né? Tem muita gente que usa da fé genuína de um grupo de cristãos para sapatear em cima, para ganhar dinheiro, para dizer que são santos e vender livros, vender músicas, vender palestras, tantas coisas, né? Porque na verdade a presença e a existência de Deus, Pai da eternidade, incomoda o ego dessas pessoas. E essas pessoas ficam tentando maltratar Deus, maltratando os que creem em Deus. Na verdade é isso que acontece. Eles não querem se submeter a Deus e por isso zombam daqueles que se submetem. O próprio Senhor Jesus disse, né, que nós só somos perseguidos, nós só somos injuriados, só somos maltratados, porque eles maltratam, injuriam e desfazem de Deus. O mundo nos odeia porque odeia Ele primeiro. Mas o que eu proponho para os cristãos fazerem? Qual é a minha proposta? Alguns cristãos propõem formação de uma associação, outros a formação de um partido político, outros propõem uma associação de uma campanha, deflagrar uma bandeira para lutar contra esses grupos. Outros falam que devemos reagir, né, alguns mais radicais, reagir até mesmo fisicamente. Mas qual é a minha proposta?
Qual é a proposta que eu encontro nas Escrituras? Qual é a proposta que a Reforma Protestante trouxe para os verdadeiros cristãos? Verdadeiros cristãos são aqueles que são piedosos. Piedade é o fato de você buscar na leitura da Bíblia a voz de Deus, na oração, na comunhão entre os salvos, o alimento para a sua fé, o alimento para o seu coração, para a sua paz, né? Existiram grupos radicais na Reforma? Existiram, como os movimentos de contra-reforma também radicais. Então fica aqui o que a Bíblia fala sobre qual deve ser o nosso papel diante disso. Como que um presbiteriano, como que um reformado, como que um calvinista deve reagir às agressões que recebe pela mídia e pelos que não amam ao Senhor. Eu busco no Salmo de número 123, Salmo 123, eu busco orientação nele. E o Salmo 123 diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada, junto com o farto do final do versículo 3, significa a intensidade da nossa dor. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua própria vontade e do desprezo dos soberbos. Então, nós vemos que Deus inspirou o salmista, é um salmo de romagem, não aparece aqui o nome do salmista, mas mostra que ele estava com o coração muito apertado, uma tristeza profunda pelo escárnio, pela zombaria, pelo desprezo. Ele fala 2 vezes, ele usa desprezo, no final do versículo 3 e no versículo 4. O desprezo é algo que machuca, porque a pessoa sabe que nós existimos, nós sabemos que ela sabe que nós existimos, mas eu não quero saber. Ele é um lixo. Ele é uma coisa suja. Ele é cristão. O Deus dos cristãos sujou esse homem, esta mulher, este jovem, este adolescente. Então a dor que o salmista está sentindo é esta. Mas o que Deus inspirou? Quais foram as emoções e quais são as reações que Deus inspirou para que fossem escritas? Primeira reação está aqui. A ti, versículo 1, a ti que habitas no céu, elevo os meus olhos. Aí ele vai comparar que, assim como os olhos do servo estão fixos nas mãos do seu senhor, os olhos das servas estão fixos na mão de suas senhoras, diz assim, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor nosso Deus. Contemplar Deus. Enquanto somos maltratados, desprezados, escarneados, pisoteados, zombados, enquanto o mundo faz isso porque quer fazer em Deus, mas acaba batendo em nós, a nossa primeira reação é contemplar Deus. Sim, não reagir.
é contemplar Deus, é fixar os nossos olhos na divindade, buscar o louvor, buscar a adoração, buscar refúgio nesses momentos, reconhecendo a grandiosidade de Deus, Deus, o amor, a misericórdia, a bondade, o paternalismo de Deus para conosco é muito maior do que qualquer empreitada do inimigo através de pessoas. Paulo escreveu que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir. E a segunda reação que o salmista nos traz é esta reação, que está no versículo 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Saber esperar. Deus, não me deixe reagir do jeito que eles estão fazendo. Não me deixe fazer o que eles estão fazendo. Eles são intolerantes. Não me deixe, Senhor, perder a paciência, perder o foco. Meus olhos estão fixos em Ti. Não me deixe, Senhor, morder a isca. Talvez essa seria uma palavra do nosso dia a dia mais aplicável. Não me deixe morder a isca daqueles que me provocam. Me faça, Senhor, esperar na Tua misericórdia. Deus sabe como reagir. Deus sabe como agir. Deus sabe como cuidar de cada um de nós. Duas coisas que devemos fazer. Não tirar os olhos das mãos de Deus. Não tirar os olhos da ação de Deus. E sempre pedir, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu estou perdendo a paciência. Senhor, dá-me paciência. Queridos, fazendo essas duas coisas, eu vejo pela palavra de Deus, pelo testemunho que ela me traz, que é o melhor caminho. Este é o melhor caminho. Deixe tudo isso nas mãos do Senhor. O Senhor sabe reagir. O Senhor sabe se irar. O Senhor sabe como usar da sua justiça e da sua mão. Deus sabe como transformar essa situação. Deus sabe como castigar o ímpio. O que cabe a nós é contemplar, buscar na leitura da palavra, buscar na comunhão entre os verdadeiros cristãos, buscar na oração o socorro bem presente na tribulação. Santo Deus, o mundo nos ataca, o mundo nos odeia, porque acima de tudo o mundo odeia ao Senhor. Senhor, as pessoas nos desprezam pela fé, as pessoas ficam escarnecendo de nós por causa da nossa confiança em Ti. As pessoas ficam produzindo falatório, livros, vídeos, filmes, peças teatrais, documentos contra a Bíblia e contra Ti, Senhor, e muitas vezes lendas inventam notícias sobre isso, porque querem ver o povo cristão sofrendo. Ó Pai, o Teu povo vem sofrendo desde que o Teu povo nasceu. E o Senhor jamais deixou de ser o seu amparo e o seu escudo. E aqui buscamos, ó Deus, em Ti, o amparo e o escudo. Não nos deixe, Senhor, reagir de forma humana e pecaminosa, mas que façamos o que a Tua palavra diz, que nós sigamos o conselho que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ajude a manter a nossa firmeza espiritual diante de toda essa perseguição. E que seja o Teu povo, Senhor, consolado, fortalecido, reanimado diretamente por Ti, através da palavra, da oração e da comunhão e do conviver na escola dominical, nos cultos da noite, nas reuniões de estudos bíblicos durante a semana.
E assim, ó Pai, seremos um povo seguro, um povo feliz. Cuida, Senhor, de cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que as nossas reações sejam sempre santas, porque santo é aquele que nos ama.